Esse podcast é apresentado pela Copastur. Sejam todos bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou o Kilder Araújo e hoje, juntamente com a Lucélia Lima e com a Laura Gama, vamos conduzi-los nesse bate-papo. O propósito desse podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. Bom, nesse episódio em especial, gravado durante o mês do orgulho LGBTQIAPN+, celebramos a existência, a resistência e as múltiplas formas de ser e amar. Vamos mergulhar em uma vivência potente e ainda pouco representada, a de uma mulher lésbica que não performa a feminilidade esperada, uma mulher desfeminilizada. Como é se reconhecer lésbica em um corpo que desafia os padrões de gênero? O que significa ser mãe, construir afetos e ocupar espaços públicos quando se foge das normas de feminilidade impostas às mulheres? Nesta conversa vamos falar sobre identidade, corpo, desejo, maternidade, pertencimento e os desafios diários de existir de forma autêntica. Um episódio sobre romper expectativas, criar novas referências e afirmar com orgulho: nós existimos e somos muitas. Vem com a gente nessa escuta transformadora. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastur Viagens e Turismo e nas principais plataformas. Bom, eu sou a Lucélia Lima e eu sou o tipo de passageira que é bem-humorada. Eu faço piada de tudo, eu acho graça até nas situações mais difíceis e eu procuro deixar todos ao meu redor sempre de bom humor, que eu acho que o sorriso é sempre o melhor remédio. E você, Kildare? Olha, eu sou uma pessoa, o tipo de passageiro, eu sou muito expansivo. Então, é aquela pessoa que vai olhar para o pessoal de trás e vai perguntar: e aí, pra onde você tá indo? E de repente já fez 3 colegas, 5 amigos, achou 2 irmãos ali no meio da viagem. Então, eu acho que a conversa e o bate-papo é a porta de entrada para muitas das boas relações, sabe, que a gente cria na vida. Então, você é sempre o cara que vai conversar na fila do mercado, na fila da lotérica, aquele tipo estereótipo do, ai, não fale com estranhos, aí 2 minutos depois eu tô conversando com o aeroporto todo. E você, Faz Laura? o contrário do que a mãe mandou a vida inteira, né? Juro, juro. E você, Laura, conta um pouco pra gente. Que tipo de passageira você é? Olha, eu sou 100% a passageira do copo meio cheio, sabe assim? Não importa o perrengue que a gente vai passar durante a viagem, o importante é o destino final e chegar lá e curtir a viagem. Então, se eu pegar um lugar ruim no avião, não tem problema, eu estou indo viajar. Então, eu sou 100% a passageira do copo meio cheio, de manter o bom humor e comigo não tem tempo ruim, sabe? Nossa, arrasou. Eu Show acho de que bola. Lembrando que esse Vozes é especial da Semana do Orgulho Gay, do Orgulho LGBT, perdão, e é por isso que nós, que somos do grupo de afinidade LGBTI+, da Copastur, estamos no comando da apresentação hoje. Então é um programa especial. Então seja muito bem-vinda, Laura, obrigada por participar, por Eu que aceitar agradeço o convite. participar do nosso bate-papo. E aí eu gostaria de te perguntar, quando você começou a se reconhecer como uma mulher lésbica e desfém? Como foi que isso aconteceu para você? Gente, eu sou de 100 desde criancinha, é o que eu sempre falo. É engraçado isso. Então, antes de entender o que era sexualidade, afinal, para uma criança isso não é um assunto, eu já era aquela menina que não me importava muito com esses papéis de gênero. Na verdade, essas coisas impostas me incomodavam, assim. Então, eu pego foto minha de criança de 3, 4 anos, fazia tudo que era esperado que um menino faria, entendeu? Eu gostava de roubar as roupas dos meus irmãos, que eu tenho 2 irmãos mais velhos. Eu gostava de praticar os esportes que eles praticavam, então, sei lá, não era só sobre brincar de boneca, apesar de eu brincar de boneca muito também. Mas era sobre gostar de jogar futebol e andar de skate, entendeu? Então, antes mesmo de me
entender como uma mulher lésbica e, de fato, ter a vivência da minha sexualidade, eu já desafiava esses padrões de feminilidade, sabe? E aí, durante a adolescência, aquele momento que a gente realmente se depara com né, a conviver com outras pessoas amorosamente, eu fui entendendo que eu era uma mulher lésbica. E não foi muito demorado, não. Eu tinha uns 14, 15 anos. E já era totalmente desfeita. Me identifico com você em muitas dessas pautas aí. Minha mãe queria que eu colocasse saia, eu só queria andar de bermuda e joguei bola até os 22 anos. Então, Detalhe, exatamente. Eu sou uma menina depois de dois meninos. O sonho da minha mãe era ter uma menina. Ela falava que ela queria emperequetar, colocar vestido, colocar isso, colocar aquilo. Coitada. Nunca Gente, conseguiu. olha, eu super acabou. entendo. Eu super entendo porque eu sou o menino e a minha mãe, ela teve três meninas. Eu sou o único menino. E assim, eu entendo, porque ela já trouxe essa fala de não, eu queria um menino e tudo mais para colocar na escolinha de futebol, entendeu? Pra eu ir no campeonato. Coitada, porque eu ficava brincando de boneca com as gurias, que eu achava bem mais divertido. Era brincar de boneca, era jogar o vôlei ali. Eu nunca me interessei tanto por futebol, que eu sempre achei o esporte um tanto quanto agressivo demais pra mim. Mas eu sempre Uhum. tava lá com elas, no time das meninas, tudo mais, era com elas. Você me entende. Juro. Aí, aí vem a grande pergunta: quais são as diferenças entre uma mulher lésbica desfém e uma pessoa transmasculina? Porque as pessoas confundem muito, né? Uma coisa e outra. Você consegue explicar um Confundem. pouquinho pra gente? Eu acho que é complicado porque entra numa pauta que não é minha, né? Justamente sobre ser uma pessoa trans. Mas, para mim, é sobre não ser sobre o gênero que eu performo, e sim sobre o gênero que eu performo, não, né? Sobre o gênero que eu me identifico, e sim as características de gênero que eu performo. Então, não é o fato de eu gostar de roupas ditas masculinas ou gostar do cabelo curto que faz com que eu me identifique com o fato de ser um homem, por exemplo. Eu sou muito mulher, sempre amei muito ser uma mulher, tanto que desde criança eu sempre tive esse desejo maluco de ser mãe, sempre me vi nesse lugar. E é como eu disse, desde criança eu sempre desafiei essas normas de feminilidade e ainda assim sempre me considerando uma mulher. Eu acho que existe sim um período ali da adolescência, ainda mais quando a gente se vê atraído por mulher também, né? Atraída por mulher também, que a gente se questiona, pera, até onde eu sei, quem gosta de mulheres são homens. E aí eu já vinha com esse lugar de desfeminilização. Existe um momento que eu parei e pensei, pera, então o que eu sou, quem sou eu? Mas foi uma dúvida que passou muito rápido pela minha cabeça, porque eu sempre me senti muito confortável com quem eu sou e com quem eu gosto de parecer para o mundo, sabe? Essa minha parte de não só ser uma mulher lésbica, mas ser uma pessoa desfém, uma mulher desfém, diz muito de quem eu sou e de quem eu gosto de ser para o mundo, sabe? Perfeito. Arrasou. E é importante a gente trazer essas diferenças porque as pessoas acabam atribuindo até mesmo pelo estereótipo de gênero. Então, ai, tem um cabelo curto, usa uma roupa mais larga, uma roupa dita como masculina, automaticamente se vê como Exato. homem. Quando na verdade não é assim. Assim como se, por exemplo, a gente pega pessoas, homens gays trazendo aqui como exemplo, que usam roupas mais femininas, ai, já quer transicionar? Não, não necessariamente. Às vezes é muito mais sobre o como a gente se sente confortável em performar aquilo do que propriamente ligado ali a como a gente se identifica, sabe? Exato. E bom, falando sobre padrões e estereótipos, como foi perceber que a sua vivência não seguia os padrões de feminilidade esperado das mulheres? Olha, para mim a parte mais difícil foi justamente quebrar as expectativas da minha mãe. Ela tinha esse grande sonho de ter a filha menina, porque minha mãe é uma perua, gente. Minha mãe é sempre só faltou o dinheiro, mas ela é uma perua, de verdade. Então, ela trabalha na cozinha, ela vai trabalhar de salto para cozinhar horas, assim, pra você ter uma noção do quão perua ela é. Diva. E aí, exatamente, ela é uma diva. Eu acho maravilhosa, mas é uma coisa que eu nunca consegui entregar para ela, cumprir essa expectativa. Então, acho que a parte mais difícil, mais do que fora de casa para mim, porque foi meu primeiro desafio, foi romper com as expectativas da minha mãe. Então, por exemplo, até adiantando um pouco a conversa, quando eu me assumi para ela, foi difícil por um tempo, mas ela conseguiu lidar rapidamente até.
Só que o primeiro questionamento dela foi: você pode gostar de mulher, mas você não precisa vestir assim, se vestir assim. Eu lembro quando eu apresentei minha primeira namorada para ela, que era uma mulher feminilizada, ela virou e falou assim: mas por que que você não pode ser igual a ela? Você pode gostar de mulher, mas você não precisa se vestir desse jeito. E aí eu tive que pegar uma fotinho minha criança e falei assim: tá vendo, mãe? Eu sempre fui essa pessoa, não é uma novidade. Não é sobre quem eu gosto, é sobre como eu me sinto confortável sendo. E então é isso. Meu primeiro desafio foi conseguir quebrar essas expectativas. E depois que eu venci minha mãe, o mundo foi fichinha, sinceramente. Sim. Nossa, é muito engraçado isso, né? Tipo, minha mãe também, ela ama, assim, periquita, assim, e são cremes caros, e brincos grandes e tudo mais. Nossa, enfrentar uma cozinha de salto, Minha mãe é diva demais. nossa, achei muito diva. E aí, em relação à sociedade como um todo, o que é mais cansativo pra você sendo uma lésbica que não performa essa feminilidade? Quais são os estereótipos que mais recaem sobre você? Eu acho que os desafios são aqueles, até é que pra mim talvez sejam meio batidos, mas nem pra todo mundo. As pessoas não sabem isso, né? Aquela coisa de você entrar num banheiro público, sempre eu entro já aqui assim, né, pra mostrar que eu tenho peito, porque sempre já vem aquele olhar, aquela coisa, aquela dúvida. É, frequentar lugares públicos no geral. Eu lembro de uma situação que eu vivi na minha formatura do colegial. Eu era a única mulher que não estava de vestido. Então eu estava lá com meu terninho plena, e aí tinha a fila de meninos e a fila de meninas para entrar no evento. E aí eu estava na fila de mulheres, obviamente. E aí o segurança ficou meio, ele travou assim, o que que eu faço? Como é que fala quando você Né? Uma pane no sistema, assim. porque tem que fazer a revista, né? A revista antes de Sim. evento. Então, sempre é um momento, a revista é sempre um momento constrangedor para todas as pessoas envolvidas. Então, esses pequenos momentos no dia a dia são desafios, são coisas que eu sinto desde a minha adolescência. E é isso, eu sou desfém a vida toda, mas de fato entendendo isso desde os meus 15, 14 anos. Então, eu tenho 31, é mais a metade da minha vida. Então, se tornou parte do meu dia a dia lidar com esses desafios, né? E qual foi o final da pergunta que você fez? Quais são os estereótipos que mais recaem sobre você? Que você sente, E assim, acho que que são os mais fortes? existe os estereótipos até em relacionamentos, né? Aquela coisa da mulher desfém cumprir um papel esperado como masculino, porque querendo ou não é assim que vem, enxergam a gente, né? Mas assim, eu sou uma princesa, gente, essa é a realidade sobre mim. Então não tem isso de, eu tenho que tomar atitude, ou eu tenho que é engraçado como só por ter essa estética, esperam que eu seja mais firme, mais agressiva, mais assertiva, mais. E eu sou isso, eu sou uma princesa, eu sou um docinho e é só a roupa que eu visto, sabe? Então, para mim é muito legal quebrar esses estereótipos. Por muitos anos eu fui uma pessoa que trabalhou com internet produzindo conteúdo e eu lembro de uma vez que eu recebi alguns produtos de um sex shop, né? Resumindo, de um sex shop. E aí era uma coisa assim, parecia um grande tabu eu falar sobre aquilo. E eu falei assim: não, não seja por isso. Eu vou falar e livremente. E eu gosto muito, de fato, de quebrar essa expectativa e esse estereótipo que as pessoas têm quando elas me olham. Sendo mãe, sendo quem eu sou, sendo uma princesa por dentro, e é isso. Me identifico com você, viu, Laura? Porque eu sempre tive problemas assim, das pessoas me julgarem pela minha voz, né? Ah, essa voz rouca, você não quer ser homem? Você quer ser homem, então, porque eu tenho cabelo comprido, mas eu também não uso roupas femininas, né? Então eu sofro muito esse lance das pessoas falarem assim: você não quer ser homem? Você tem que ser forte, você tem que carregar peso, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que fazer nada. E a minha voz não seria fina se eu fosse hétero, porque é a voz que eu tenho. Gente, A voz coloca uma barata na minha frente, eu sou a primeira a correr. Isso diz muito sobre mim. Aí, aproveitando esse nicho, como foi para você a construção da sua autoestima? Você teve problema com isso? De se olhar no espelho e falar assim: não, o povo me acha feia porque eu sou assim? Não sei, isso impactou de alguma forma para você? Na adolescência, Então, até a fase adulta?
Eu acho que a adolescência é difícil para todo mundo, né, gente? Acho que para quem se descobre, se entende uma pessoa LGBT, é mais ainda. Mas comigo ainda tinha esse fator realmente de não me identificar com as coisas femininas do mundo, né? Ditas femininas. E aí é óbvio que eu tive aquele período ali de uns 13 para os 14 que eu queria ser igual às minhas amigas. Então eu me montava, era isso que eu sentia. Eu estava me montando para encaixar em alguém que eu não era, assim. Então, era uma época que eu tinha um cabelão, eu tinha a unha gigante, e passava, ia na manicure, fazia várias coisas, porque eu queria me encaixar. E ali eu me sentia, é isso, me vestindo de alguém que eu não era. Então, a partir do momento que eu me entendi de novo, e percebi que aquela Laura lá criança, aquela criança que não tinha medo do que os outros estavam pensando e só estava sendo ela, era eu mesmo. E aí, com uns 15 anos, que foi quando eu cortei meu cabelo e passei a usar as roupas que eu gostava. E foi fácil pra mim, até porque eu era emo na época. O emo ajudou muito, acho, pra quem era desfeio. O Porque cabelão era assim. exato, a época emo ajudou muito, porque tinha umas roupas todas pretas, meio largas, mas era tudo meio parecido, os meninos e as meninas, as roupas em Sim. si. Então, isso me ajudou também a conseguir me sentir confortável e me descobrindo mais com o decorrer dos anos, assim. Então, na verdade, a minha autoestima melhorou demais quando eu deixei de tentar ser alguém que eu não era e tentar me encaixar nesses padrões que as pessoas esperavam. Esse é o pulo do gato, quando a gente se aceita para nós mesmos. Aí o mundo A não gente se importa. enxerga de outro jeito, É, né? eu vivi isso aos 17, entendo perfeitamente. Agora me explica, como é para você viver o afeto sendo uma lésbica desfém? Você encontra preconceito dentro da comunidade LGBT? Você sente que existe como é que eu vou dizer, essa separação entre quem é desfém e quem não é, dentro da comunidade? Olha, eu acho que existe. Inclusive, eu acho que tá tendo um movimento meio até triste, assim, quando eu vejo na internet. Isso tem sido tão quase marcado de novo, coisas que eu vivi muito na minha adolescência. Eu senti que a gente evoluiu e agora a gente está retrocedendo um pouco essas coisas de papéis. Eu fico, não, gente, olha o que a gente trabalhou esses anos todos para vocês agora. Pelo amor de Deus. Vamos parar, volta. Mas ao mesmo tempo também essa geração ela é muito 880, né? Acho que todas as gerações têm esses extremos. Eu acho que existe sim essa divisão, mas eu acredito que por eu já ter me descoberto e me entendido, entender assim há tantos e tantos anos, hoje é quase como se entrasse no ouvido e saísse pelo outro as coisas que são ditas a mim, né? É o que eu disse, eu consigo observar essa vivência de mulheres lésbicas desfém hoje tendo algumas dificuldades, mas a mim já não me pega mais, porque eu, sinceramente, eu já tenho minha filha, eu sou mãe, não há nada que me digam que façam eu me sentir menos eu ou atacada, digamos assim. Mas eu acho que isso é uma coisa, é um fortalecimento que a gente vai construindo ao longo dos anos, assim. Então, quando eu era mais nova, antes dos meus 20 anos, eu tinha muitas questões de quem eu achava que a pessoa que eu estava me relacionando, por exemplo, esperava que eu fosse. Então é isso de tentar cumprir um papel, cumprir expectativas, superar expectativas, que hoje eu já não faço isso. Eu já, desde o início, eu já falo quem eu sou, como eu sou, o que eu quero, o que eu espero, e não só tentando suprir o que o outro quer e o outro espera. A gente Boa. perde a necessidade de se encaixar, né? Exato. Exato. Exatamente. E é muito doido pensar nisso de papéis, né? E como algumas pessoas às vezes esperam que a gente cumpra esses papéis. Você trouxe uma fala muito interessante sobre ser desfente, por exemplo. As pessoas já esperam que eu seja o homem da relação, quando na verdade é uma relação entre duas mulheres. Então Exato. não Não tem Uhum. tem essa. nome. Não tem. Não tem um homem da relação. Assim, quando pergunta para casais de dois homens, quem é a mulher da relação? Sim. É um casal de dois homens, assim, Não tem. é autoexplicativo, mas é doido a gente pensar de como as pessoas elas atribuem de uma forma tão forte o estereótipo a essa performance. Então, ok, eu tenho o cabelo mais curto, eu uso roupas largas, automaticamente eu tenho que ser mais firme, mais rígida, ou dizendo aqui, a grosso modo, a sapatão caminhoneira, né, que o pessoal tanto diz. Assim como, se eu pinto a unha, eu tenho um cabelo mais longo, então eu tenho que bater salto e bater leque. E não Uhum. necessariamente, sabe?
E falando aqui sobre a autoestima e tudo mais, como foi para você esse processo de se aceitar e também de se assumir enquanto pessoa LGBT? Tanto para a família quanto assim, público em geral. É, o que eu disse, meu maior desafio foi a minha mãe. Depois que eu conheci ela, o resto foi um pouco mais fácil. Porque eu acho que a gente tem essa primeira relação, né, familiar como um grande desafio, porque no final das contas é quem vai acolher a gente também, né? Então, Uhum. a gente tendo para onde correr, fica muito mais fácil de enfrentar o mundo todo, né? E eu sempre tive para onde correr. Infelizmente, eu tive sorte, né? A gente tem que falar isso porque nem todo mundo tem. Para mim, me entender foi muito rápido. Tem uma referência, inclusive, de Grey's Anatomy, que uma das personagens fala que quando ela beijou uma mulher pela primeira vez, era como se ela tivesse colocado um óculos. Então ela não enxergava antes, e quando ela colocou o óculos, foi quando ela beijou uma mulher pela primeira vez, ela como se ela tivesse colocado o óculos e passado a ver o mundo do jeito que ele é. E eu me senti assim quando eu beijei uma mulher pela primeira vez, e tudo fez sentido. E aí, a partir dali, eu só tive que enfrentar os desafios mesmo de me posicionar para o mundo por sorte, eu sempre tive muito apoio, apesar de ter, no início ali, minha família ter tido uma quebra de expectativas, o que é natural, acho que a gente também tem que entender. Mas sempre tive muito acolhimento até hoje. Minha mãe tem. Eu lembro quando eu me assumi, na verdade, minha mãe. Vou contar essa história, que é uma história boa. Uhum. Quando eu me assumi para minha mãe, ela teve um mês assim, que a gente trabalhava juntas no restaurante que eles têm. Ela ficou um mês meio sem falar comigo direito, porque ela estava processando. Ela nunca me tratou mal, nunca me falou nada de ruim. Eu percebi que ela precisava lidar com aquilo. Então a gente ficou um mês meio sem se falar, só falando sobre trabalho, as coisas que a gente tinha ali no dia a dia. Um mês depois, a gente foi na casa da minha avó, na mãe dela, né? E aí ela me pegou muito de surpresa, porque ela simplesmente me pegou por um braço, pegou minha avó por outro e falou assim para a mãe dela, né? Falou: "Mãe, eu tenho uma coisa para te contar. A Laura gosta de mulher e eu quero que todo mundo aqui, tava a família inteira assim. Eu quero que todo mundo aqui saiba que eu não vou aceitar que ninguém fale nada. Eu não vou aceitar que ninguém mude com ela. Eu não vou aceitar nenhum comentário preconceituoso, porque ela é a Laura que todo mundo sempre amou". E aí eu comecei a chorar, eu fiquei assim, pelo amor de Deus, mas me pegou muito de surpresa, porque foi depois de um mês de silêncio. Então ela ver o jeito como ela conseguiu processar aquilo de forma tão protetora fez toda a diferença. E aí, para fechar com chave de ouro, a minha avó ouviu tudo aquilo e o olhinho dela encheu de lágrima, e ela me abraçou e ela falou que me amava ainda mais pela coragem de eu ser quem eu era, assim. Então, para mim, esse foi um dos momentos mais marcantes para mim. E a partir dali, eu me senti tão protegida, onde mais importava, que os desafios do mundo sempre ficaram muito mais fáceis, assim. Então, eu tenho essa fortaleza dentro de casa, dentro de onde eu sempre morei, né? Então, eu acho que isso fortaleceu também quem eu sou para me tornar mais confiante mesmo de ser quem eu sou, de lutar, de não me importar. Eu nem não vou dizer que eu luto contra o preconceito no sentido de responder, sabe? Assim, a pessoa fala alguma coisa, eu vou contra-atacar. Eu simplesmente falo, isso não me atinge, sabe? E de fato não me atinge. E eu segurando a lágrima aqui. Né, arrepiou. Não, foi realmente um momento Eu não muito tive esse incrível. acolhimento, mas parabéns para sua mãe. Ó, qual é o nome dela? Marina, Dona Marina, ela é parabéns, uma Dona Marina. diva. Eu falei que ela é Vamos diva em todos os torcer para que todas sentidos. as mães, para que um dia o mundo chegue ao ponto de todas as mães serem assim. É Então, isso. baseado nessa relação que você tem com a sua mãe, com a sua avó, que me parece ser uma relação excelente, em que momento você decidiu ser mãe? E como a falta de modelos de famílias com duas mães é, influenciou nessa sua escolha, né, de ser mãe? Como você decidiu ser mãe? Então, eu sempre quis ser mãe. Eu sei lá por quê. Desde criança eu tinha essa coisa em mim de querer ser mãe, mesmo antes de me entender uma mulher lésbica. Mas depois que eu me entendi, também eu nunca olhei isso como um fator que fosse dificultar. Eu sabia que eu ia dar um jeito, né? Eu sabia que eu ia dar um jeito. Dentro de mim eu sabia que eu ia ser mãe. Quando eu conheci a mãe da minha filha, a outra mãe da minha filha, de cara foi um assunto que a gente tinha em comum, assim. Mas éramos muito novas. Quando eu comecei esse relacionamento, eu tinha 19 anos e ela tinha 21. Então, mas de qualquer forma foi um assunto importante para unir a gente ali como casal, sabe? A gente tinha esse sonho em conjunto.
Então, quando a gente percebeu que tinha esse sonho em conjunto e não tinha muito, apesar de querer muito as duas, a gente não sabia muito bem o que fazer, como é que duas mulheres têm um filho, para além da adoção, né? Que a gente sabe que isso existe sem precisar de algum procedimento, enfim. E aí a gente começou a pesquisar e, de fato, não existia muitas referências, ainda mais no Brasil, assim. A única referência que eu penso assim, na minha adolescência, de ver uma mulher lésbica mãe, era Cássia Eller. E aí tinha a parte muito legal dela ainda também ser uma mulher que não performava feminilidade. Mas ainda assim, a forma como ela era mãe, quando eu parei para pesquisar, não era o jeito que eu gostaria de ser mãe. Porque, enfim, ela teve um relacionamento a curto prazo ali com um homem, enfim, eu não queria que isso acontecesse. E aí a gente começou a procurar realmente como fazer isso, e não existiam referências no Brasil, que foi quando a gente passou a expandir as pesquisas para além de, sei lá, influenciadores ou produtores de conteúdo, e decidimos ser essas pessoas que produziam conteúdo, assim, para de fato, quando outra pessoa procurasse essas informações, elas existissem ali. E é isso, eu tive um relacionamento que foi muito importante, que foi uma pessoa que tinha esse mesmo sonho que eu, e que decidiu também ser mãe jovem junto comigo, porque assim, eu tenho dois irmãos mais velhos, e eu mesmo sendo a mais nova e sapatão, eu fui a primeira a ter filho. Então, assim, Legal. contrariando todas as expectativas. Tanto que uma coisa, quando eu me assumi também, minha mãe teve essa questão de tipo, ai, mas você, como é que você vai ter filhos, construir uma família? Eu quase falei assim, calma, aguarde, você verá. E aí, quando eu tive realmente construir minha família, eu falei, tá vendo? Isso jamais me impediria. Jamais me impediria de eu realizar esse não é um sonho, acho que é pesado colocar como um filho como um sonho, né? Quase uma bagagem para ela carregar ali. Mas é essa vontade que eu sempre tive de ser mãe. Hum. Nossa, e é muito bacana isso, né? De eu acho essa coisa da maternidade, paternidade muito mágica. É um dos meus sonhos, inclusive, ser pai. E aí a gente acaba criando diversos sonhos, assim, na nossa cabeça. Então, eu tenho uma coisa que pode parecer besta, mas de levar os meus filhos para a escola de carro. De ter um carrão, Não é assim. besta. O meu sonho era ser o colinho para fazer um neném dormir. E a minha filha, até hoje, ela tem 7 anos de idade. Quando ela tá meio borocochosinha, às vezes ela tá meio doente, ela precisa do meu colo para dormir. E aquele momento ali, parece que toda a minha vida fez sentido, parece que tudo me levou para aquele momento. E era a minha vontade era ser o colo principal, sabe aquele para quem você corre de uma Uhum. criança e é, nossa, perfeito, porque eu ser isso hoje, sabe? Sim, e o meu é ter um carro grande. E o pessoal fala, nossa, que carrão. E aí no banco de trás tem duas cadeirinhas. Aham, perfeito. E puxando esse gancho aqui, como você se imaginava antes de ser mãe? E o que a experiência real te mostrou que ninguém te contou? Olha, eu sempre imaginei que eu ia ser uma mãe ótima. Eu me preparei muito para isso. Eu acho que justamente por sempre ter essa vontade, é como se eu já eu não acredito no nasceu para isso, mas eu sempre tive isso dentro de mim, assim, essa aptidão, digamos assim, e de cuidar. A questão não é nem o ser mãe, é o cuidar. Eu sempre gostei, eu sempre fui uma pessoa de cuidar do outro. E eu acho que quando a gente conhece o amor de um filho, parece que esse cuidar se torna a coisa mais prazerosa que você pode fazer. Então, eu tinha expectativas de ser uma coisa muito boa, muito gostosa de ser vivida. Depois que eu me tornei mãe, óbvio que tem todos os desafios, para além de ser o fato de ser uma mulher lésbica e desfém, eu acho que tem os desafios da maternidade em si, e óbvio que o fato de ser uma mulher lésbica e desfém trazem outros desafios, né? Mas é tão prazeroso pra mim que, sinceramente, eu sou é até meio chato, eu sou zero aquela maternidade real no Instagram, sabe? Pra mim é uma delícia, gente. Eu sou o copo meio cheio, então é difícil eu querer falar do copo meio vazio, sabe? E para mim também é gratificante quebrar estereótipos. É gratificante chegar na escola e ser a única mãe sapatão com essa cara. Então, tipo, as pessoas olham meio assim, ficam meio assim, eu fico, é isso mesmo. Lide com isso. Tá te incomodando? Para mim é gratificante ocupar os espaços. Então, mesmo onde poderia ser incômodo, para mim não é, porque eu quero que seja incômodo para o outro, não para mim. Para mim não é. Para mim é gratificante.
Ah, sei. E é muito bacana ouvir isso, que a gente pega também muito sobre o processo de educar, né? Que a minha mãe fala, trouxe uma vez pra mim, que ter um filho acaba sendo mais fácil. O educar, que é o grande processo ali, afinal, você está educando um novo ser humano. Com certeza. E eu percebo muito isso aqui em casa, porque a minha irmã mais velha teve uma educação diferente por ser de um outro tempo. Eu tive uma educação um pouco diferente, e eu vejo que as minhas irmãs tiveram uma educação diferente. Assim, os filhos vão participando da educação dos irmãos. Justo. E para você, como é esse processo de educar? Eu vi um Reels não, um history seu sobre educação positiva. E aí eu fiquei muito curioso em te perguntar isso. Como é o processo de educar para você? Para mim é a parte mais difícil, mas ao mesmo tempo é a mais prazerosa, porque é isso. O desafio não é você ter um filho e trocar a fralda. Isso aí, gente, é fácil. É porque as pessoas querem ter um filho e é isso, pensa no bebezinho, fofinho, bonitinho, mas não é só isso, né? Tem todo o processo de você educar na parte de alimentação. Você ensina tudo, você pega um projeto do zero e você constrói. Óbvio que toda pessoa tem sua personalidade, mas você que ajuda a construir, você que guia para onde aquilo ali vai, aquele projeto que é uma pessoa. E o grande lance para mim é que eu sempre enxerguei a minha filha como uma outra pessoa, como uma pessoa que tem as vontades dela, os desejos dela, as características dela, e respeitando ela como uma outra pessoa. Não importa se ela tem 1 ano, se ela tem 3, se ela tem 7 ou quando ela tiver 15. Uma coisa que diz muito sobre essa relação que eu tenho com ela é: moramos hoje em dia apenas eu e ela, né? Porque eu me divorciei em 2020. Então a minha casa é minha e dela. Mas a minha casa é minha e dela, literalmente. Então não é a decoração só com o que eu gosto. Se você olhar aqui na parede, tem muitos desenhos que são feitos por ela. Que lindo! Então, e seja em qualquer cômodo da casa, você vai olhar no rack da minha televisão, tem brinquedinhos dela espalhados como se fossem decoração da casa. Então, quando eu vou mudar alguma coisa ou comprar alguma coisa, às vezes eu pergunto para ela: filha, o que você acha de a gente colocar isso na nossa casa? E isso me leva num gancho de se a casa é nossa, ela também tem a obrigação de cuidar da casa. Então, isso traz essa parte da criação de dar autonomia para ela, de dar responsabilidades para ela. Então, não é porque é uma criança de 7 anos que ela não vai ter as responsabilidades dela. Na verdade, é justamente esse momento que ela precisa se entender como pessoa e entender que ela tem as suas obrigações, os seus deveres, né? E isso vai para também a parte de sentimentos, que ela pode e deve sentir o que ela tem para sentir, e que aqui eu pretendo ser sempre o lugar seguro. Existe uma coisa de não tentar reproduzir a expectativa que eu sofri muito, que era da minha mãe, de ter tido muita expectativa e essa quebra de expectativas muito grande. Então é o que eu falo para minha filha. Já tem até um texto também que eu já escrevi sobre. Ai, gente, só um minutinho. Desculpa. Me ligaram. Voltando. Tem até um texto que eu já escrevi sobre isso, sobre expectativas, que eu não espero nada da minha filha. Eu cultivo a relação com ela. Então, eu não quero que ela me ame mais do que todo mundo, ou que ela confie em mim mais do que todo mundo, ou que ela seja a minha melhor amiga. Eu quero que ela se sinta confortável para ser o que ela quiser ser comigo. Se ela quiser me contar o que for quando ela for adolescente, se ela quiser chorar no meu colo hoje quando ela estiver triste, quando ela se machucou, quando aconteceu alguma coisa na escola. Então é cultivar uma relação para que ela e eu nos sentimos confortáveis ali. Uma Então, do relação mesmo de jeito que eu também. confiança, né? Exato, do mesmo jeito que eu também demonstro vulnerabilidade para ela. Quantas vezes eu, num dia um pouco mais estressada, sem paciência, que não tinha nada a ver com ela, acabei descontando nela uma impaciência, sabe? Aquela coisa de tipo, ai, filha, me deixa quieta, ou ser um pouco mais grossa. E no final do dia me perceber feito isso e pedir desculpa para ela. Falar, filha, lembra aquela hora que a mamãe falou assim com você? Me desculpa, não era nada com você. A mamãe tá um pouco estressada, a mamãe tá de TPM, ela sabe até o que é TPM. A mamãe tava de TPM, a mamãe tá se sentindo um pouco mal, mas desculpa, a mamãe não fala mais assim com você. Não é legal falar assim com os outros, ainda mais com quem a gente mais ama no mundo. E com isso a gente cria um vínculo, e sinceramente, o meu vínculo com a minha filha é uma das coisas mais valiosas, assim, que eu já construí na vida. E já que você Ah, está falando do seu vínculo com ela, dessa relação de confiança, como que ela percebe, como que foi para ela perceber essa configuração de ter duas mães?
Gente, é engraçado isso, né? Houve dúvidas, Aham, curiosidades, algum momento que você foi surpreendida por algo que ela disse? aham. É engraçado porque realmente para ela é a realidade dela, né? Eu acho que ela ficou surpresa quando descobriu que existia pai por aí. Peraí, como assim pode ter um pai e uma mãe? Mas eu acho que a grande questão é que eu acho que todas as famílias deveriam fazer. A gente sempre falou para ela de todas as configurações que são possíveis, assim. Então a gente tem, tenho até hoje livros que contam sobre tipos de família. Então família com uma mãe, família com duas mães, família com pai e mãe, família que é criada por avós, famílias por via de adoção, todas as possíveis, para ela entender que todo mundo é diferente, que todo mundo tem seu jeito particular e sua vida particular diferente uma da outra. E para Lavínia sempre foi uma coisa tão indiferente assim. Para ela parece que realmente sempre foi indiferente se ela tem duas mães, se era dois pais, se é um pai e uma mãe. Ela ama quem ela tem ali para cuidar dela, assim, sempre foi a minha meta. Só que ela amasse e não importasse com quem fosse. Uma coisa que fez diferença, acho de fato, até para ela se tornar mais pertencente e nunca se ver como algo muito diferente, é que eu sempre tive amizades também com outras famílias de duas mães. Isso foi uma coisa que eu priorizei, assim, quando eu decidi, como nós decidimos ter uma filha. Eu acho que justamente por estarmos na internet nesse período, tinham muitas pessoas que encontravam a gente com essa mesma configuração familiar e que a gente pôde se aproximar. Então, ela tem amiguinhas da idade dela que cresceram juntas, que têm duas mães também. Então, para ela sempre foi uma coisa muito natural. Então, outra coisa, por exemplo, quando a gente foi buscar uma escola, isso foi uma prioridade para a gente. Como vocês lidam com esse assunto? Como a escola lida com esse assunto? E foi uma escola em que foi indicada por nós por uma família de duas mães. Então, no mesmo ano que ela, também tinha uma amiguinha com duas mães. Então, o nosso esforço sempre foi para que não parecesse uma coisa errada. Diferente, de outro Não, mundo. que fosse diferente, ela Zero entender que é novidades. diferente, mas que não é errada. Exato. Diferente, assim como a minha é diferente da dela. Eu tenho um pai e uma mãe, presentes casados até hoje. Olha que milagre. Quem que tem, E né? era, e era o que eu ia te perguntar. Você precisa explicar a configuração familiar para profissional de saúde, na escola? A escola você já disse que procura, você já Foi de conversa com a cara. escola antes, né? Exato, exato. E quando tem alguma questão de saúde, precisa ir ao médico ou coisa semelhante, você já teve que dar muita explicação sobre a formação da sua família? Você sente dificuldade nessa parte? Então, para te falar a verdade, eu sempre busco pessoas que estejam dentro do meio, para te falar a verdade. Então, por exemplo, ela está fazendo tratamento dentário. A dentista dela é uma mãe com outra mãe. Então, Olha que legal. eu priorizo muito, gente. Eu tento fazer a rede até para apoiar também, gente. Vamos apoiar as famílias LGBT, vamos apoiar as mulheres lésbicas, entendeu? Então, é por esse apoio e para ela se ver pertencente mesmo. Então, por exemplo, já teve situações no posto de saúde quando ela tomava vacina. A gente sempre deu vacina no posto, viva o SUS. E eu lembro de uma situação que a gente chegou lá e a caderneta da carteirinha de vacinação tava lá, acho que era pai e mãe. E aí, quando a gente chegou, ainda era casada, chegamos nós duas. E aí a moça da vacina, uma querida, maravilhosa, ela só olhou para nós duas e falou assim: vocês são. Aí a gente se apresentou, falamos: eu sou a Laura, eu sou a Camila. E ela pediu o documento da Lavínia e no documento dela está, né? As duas, o nome de nós duas. Ela, eu vou mudar aqui no papel, porque tá escrito pai e mãe. Ela foi lá e riscou o pai, sem a gente pedir. Foi muito bonito, assim. Ela riscou, quase como se estivesse pedindo desculpa, sabe? Assim, ela riscou onde estava escrito pai, escreveu mãe e colocou o nome de nós duas ali, assim. Então, existem esses desafios que, talvez por muita sorte, eu encontro pessoas muito legais no caminho, mas eu acho que tem um pouco do jeito que a gente se posiciona também. Eu nunca me posicionei com receio. Eu sempre me posicionei muito firme de quem eu sou e a pessoa fica até meio sem saber, né? O que fazer. Ela só aceita. E é isso, A vai ter que diferença, aceitar, vai ter que me engolir. a diferença de ter um profissional preparado, né? Que não se Exato. abala com o diferente. Uma Achei. simplicidade. E uma escola preparada também, né? Porque a gente
Tem aqueles feriados clássicos, então o Dia das Mães, o Dia dos Pais, que acabam ali não abrangendo todas as outras famílias. Então, e quem Sim, não tem um pai em casa, quem não tem uma mãe em casa, e sempre fica aquele climão das crianças todas fazendo ali, geralmente uma atividade de pintura, uma colagem para entregar como sim, presente, e aí você vai entregar para quem? Então, sim, é muito legal ter esses espaços e essas conversas mesmo, assim, para que a gente possa, querendo ou não, abranger cada vez mais essas famílias que saem desse modelo que a gente dita como padrão margarina, sabe? De pai, exato. mãe, filhinho e filhinha. E aí, Mas trazendo. deixa eu acrescentar uma coisa interessante, até como uma dica. Eu acho que assim, o mundo ele vai existir e com essas dificuldades, com essas separações, e não adianta a gente querer que o mundo todo se adapte a nós, né? Não vai, infelizmente não vai acontecer isso tão cedo. E o meu uma grande meta que eu sempre tive com a minha filha é fortalecer ela de que a vida dela, a família dela e quem ela é, não tem nada de errado. Então, por exemplo, eu nunca usei o termo ou o fato de existir pai por aí como algo que fosse ruim, tipo assim, como se fosse um tabu falar sobre pai. Ai, não, não posso falar sobre pai porque ela não tem pai, ela vai ficar assim. Não. Eu tenho meu pai. Eu falava assim: "Ah, vamos lá na casa do meu pai, da minha mãe". Como e é isso, não como se ela sentisse que estivesse faltando algo para ela. Não tá, nunca faltou nada. Ela tem as duas mães dela que a amam incondicionalmente, e o fato de não existir uma figura masculina, um pai, nunca fez diferença porque ela sempre foi muito segura do que ela tinha. Então, de exaltar o que ela tem e não parece que aumentar o que falta, né? Entre Sim, aspas, evidenciar o que falta. Então, acho que o grande segredo de uma dupla maternidade é você fortalecer a criança, fortalecer o filho, para que ele se sinta confiante de quem ele é e da família dele, ao ponto de que o que não tem ou o que é diferente não interfira e não abale quem ele é. sim, nossa, arrasou total. E é muito isso que você falou, de fortalecer e fazer, trazer esse entendimento, sabe? Eu tenho um primo que ele tem aí dupla maternidade, então minha tia, ela durante a vida acabou se descobrindo uma mulher lésbica, e aí agora ele tinha duas mães. Então foi Uhum, todo esse processo dela explicar, entendendo? Ele tem o pai dele, aí vai pra casa do pai dele, convive com o pai dele, mas ele tem uhum. essas duas mães. Então as pessoas viviam com essas perguntas: ah, e aí, como é ter duas mães? Ele, gente, normal. Ele é até uma vantagem, porque eu tenho duas vezes mais o colo de mãe. Aham, Então, é bem bacana ter essa conversa mesmo, porque a pessoa se torna tão segura que, tipo, gente, é isso, é uma família como qualquer outra. sim. E falando ainda sobre a maternidade, em um momento da nossa conversa, você trouxe, né, que nas reuniões de pais, assim, geralmente sempre tem alguém que dá aquele olhar diminuto, aquele olhar estranho. E Uhum. pra você, você já se sentiu a sua maternidade questionada ou invalidada por ser uma mulher desfém? E como lida com essas expectativas de não se ter que ser uma mãe que é mais feminina? Já lidei, mas eu lidava um pouco mais quando eu era casada, é engraçado, porque a gente convivia em espaços juntas, nós três, e as pessoas, acho que tinha mais claramente uma pessoa, porque minha ex-mulher é uma pessoa que performa a feminilidade. Então, claramente, aquela mulher que está dentro do padrão e aquela que não está. Então, automaticamente, essa que está, ela é a mãe oficial, essa daqui é a outra, Uhum. sei lá o que ela está fazendo aqui. Essa aqui é, sei lá. Então, os assuntos, vai falar sobre as dificuldades da maternidade. Falavam diretamente com ela. E é engraçado, porque muitas das coisas do dia a dia, dar banho, trocar a maioria das fraldas, era a minha ex-mulher amamentava, né? Foi ela quem pariu, gestou, enfim. Mas quase todo o resto das coisas do dia a dia era eu que cuidava. Então, às vezes a pessoa ia puxar um assunto com ela, sobre o banho, sobre um remédio, não sei o quê, não sei o quê. E ela sempre foi uma pessoa que me apoiou muito em tudo isso. Ela virava e trazia a conversa para mim, porque as pessoas costumavam me excluir mesmo do assunto, como se eu não soubesse. Quase me colocando no lugar de pai, porque pai a gente sabe que 80% ali é bem ausente, né, do dia a dia. E não, nunca foi o meu caso. Eu sempre estive muito, muito presente fazendo todas as coisas. Então, sempre existiu essa divisão de achar que eu não era a mãe padrão ali que fazia aquelas coisas esperadas de uma mãe, né?
E como é que eu vou explicar? Quando passou a ser apenas eu e ela, né, depois que eu me divorciei e a gente está em ambiente só nós duas, já aconteceu muito de crianças questionarem assim, de, cadê sua mãe? Aí ela apontar, aquela é minha mãe. A criança fica meio, como assim? Aquela pessoa ali é sua mãe? Peraí, me explica. Aí, mas o mais incrível é como minha filha lida com isso. Ela eu tenho duas mães. Aquela é minha mãe, só que ela tem um cabelinho curto. Ponto, acabou. É assim que minha filha Sua explica. mãe É minha mãe, ela só tem o cabelo curto. Não tô é entendendo da qual que é o moda. problema. Exato. E o que E você aí, espera que a sua filha leve para a vida sobre quem a mãe dela é? Aproveitando que você está falando que ela lida muito bem com isso. aham, quem a mãe dela é boa. Assunto delicado. Eu já fico meio falar da minha filha assim, eu fico meio. Eu acho que é engraçado até hoje já ela diz, quando ela vai falar definir quem eu sou, ela fala que eu sou muito calma. E eu acho que isso diz muito sobre mim mesmo. Eu sou uma pessoa que tem calma, que tem paciência, que tem. Eu sou muito compreensiva, assim. Então eu quero que ela veja essa, lembre não, né? Quando ela fale de mim, ela fale da mãe dela que é calma, que é colo. Eu quero ser colo para ela a vida toda. E Porto eu Seguro. Porto Seguro, aquele lugar que ela tem para onde fugir, correr e se sentir bem, acolhida, segura. Independente de quem é a casca, sabe? Assim, minha filha não enxerga a casca. Né? Mas se bem que ela adora, eu deixo meu cabelo crescer, ela não gosta. Ela começa a crescer um pouquinho, ela corta a mamãe o cabelo. Não, ela gosta do meu cabelo bem curtinho, assim. Então eu sinto que ela gosta muito de quem eu sou, de quem eu aparento ser também, sabe? Ela admira, assim. Eu acho que é isso que eu quero, que ela sempre me enxergue como colo e que ela me admire mesmo, assim, né? E consiga trazer isso para a vida dela também, de não ter medo de ser quem ela é. Assim como eu tenho certeza que ela sabe que eu não tenho medo de ser quem eu sou, sabe? E Nossa, que recado você daria para outras mulheres lésbicas que hoje se perguntam se podem ser mães? Eu acho que eu vou até fazer um recorte até para as mulheres desfém mesmo. É, para as mulheres de Porque é isso, a gente não tem referência, a gente parece que a princípio não sabe qual papel que a gente vai ocupar ali, o que que a gente tem que fazer. No meu caso ainda, eu sou uma mulher lésbica desfém, que sou mãe, eu não gestei, eu não pari, o método que a gente fez eu não tenho a genética da minha filha, então, visto na sociedade, por muitas pessoas eu não sou nada, né? Se as pessoas fossem, né, pegar porque genética muitas vezes é tudo. Olhando assim, talvez muita gente pense que eu não sou nada, mas a verdade é que a relação que a gente constrói com o nosso filho, ele pouco importa quem gestou, de quem que é o sangue ali, tá no dia a dia, tá no colo, tá no olho, tá no cuidado, tá na construção de tudo que a gente faz questão de construir, assim. Então, o meu recado é: se você quer, se você tem essa vontade, não faça, nada te impede. Não existe nada que te impeça, a não ser que, obviamente, você não tiver um dinheirinho ali para fazer o processo. que é Infelizmente bem é caro, caro. sabe? Infelizmente é caro. Mas na parte emocional da coisa, é se fortalecer no dia a dia, na relação construída, assim. É o que eu falei, o meu vínculo com a minha filha é a coisa mais valiosa e mais potente que eu tenho, assim. E é muito visível para as pessoas. Eu acho que também isso é uma coisa que me ajudou a nunca ser muito questionada sobre minha maternidade com ela, porque é palpável, assim, essa relação. E é totalmente indiferente às ligações genéticas de barriga, de etc. Então, se você é mulher desfém, muitas vezes a gente não tem de fato essa vontade de engravidar, porque o engravidar está muito no feminino também. A gente dá uma fugida dessa coisa do feminino. Sim, totalmente. Então, não se prenda, não ache que só porque você não quer engravidar, você nunca vai conseguir ser mãe, ou que caso você seja, vai ser uma grande dificuldade criar esse vínculo. Pode ser maravilhoso. E a experiência desse lado de cá, ela é maravilhosa. Eu tive que aprender a criar vínculos com a minha filha de uma forma em que a outra mãe dela, que já gestou, por exemplo, não fez. A gente brinca muito, vou dar um exemplo na prática, que ela amamentava.
Então, ela tinha aquele momento que é mágico, que eu sempre admirei demais da amamentação, que é aquela troca, acho que é a maior troca do reino animal, e nós somos alguns animais. Então, aquela troca de você estar nutrindo o seu filho. Eu sempre admirei muito, achei a coisa mais linda do mundo e apoiava ela, tanto que minha filha foi amamentada até quase 4 anos de idade. Mas eu não tinha aquele vínculo, eu não tinha como criar o vínculo daquela maneira. Mas eu criei de muitos e muitos outros. Eu dava banho na minha filha no chuveiro, então ela era bem pequenininha, eu dava banho com ela aqui, corpo a corpo. Eu conversava com ela olhando no olhinho dela, eu era colinho dela para fazer ela dormir. E com o tempo passando, quando a minha filha cresceu um pouco, ela tinha uma relação de carinho físico comigo que ela não tinha com a outra mãe. Tipo, ela era muito mais carinhosa comigo do que com a outra mãe, porque eu tive que criar esses mecanismos de vínculo que acabou que ela tinha outra forma, que era o amamentar. Então, enxergar esse papel, esse lugar da maternidade desfém ou da maternidade que não pariu, como uma oportunidade diferente mesmo, de você criar um vínculo diferente que tem tanta força quanto qualquer outro, sabe? É um vínculo real, né? A Exato, aproximação, a identificação, saber com quem que tem com quem contar, isso aí não tem preço, né? Não tem, exatamente. Sim, e Laura, tem parâmetro. eu acho que você trouxe tudo nessa parte da genética, porque as pessoas elas acabam pensando muito, ah, mas é porque não tem o sangue, não é. E quando na verdade não é sobre isso. Tem até a famosa frase, né? A mãe é quem cria. Então você está Exato. ali criando um espaço seguro para sua filha, como você bem trouxe. Eu adorei essa sua fala de a casa é nossa, e de fato ela é nossa, é minha e Uhum, dela. sim, Então, criar esse espaço seguro, ajudar a criar essa estima para ela, fortalecer ela, isso diz muito e sempre dirá muito mais do que o simples fator genético. Então, é muito interessante, é muito importante que a gente reforce isso também, né? Porque por exemplo, que um papel de mãe também pode ser feito por uma tia, ou por uma amiga distante, exatamente. ou a mãe de uma amiga, que eu tenho várias mães espalhadas, por que são mãe das minhas melhores amigas, e não necessariamente elas têm o mesmo código genético que o meu, mas não tira esse vínculo que é criado. Exatamente. E aproveitando aqui que a gente já está seguindo no finalzinho desse bate-papo maravilhoso, eu gostaria de perguntar para você quais mudanças você sonha para que mulheres desfém possam existir com mais liberdade? Boa pergunta. Eu acho que é realmente a gente ocupar os espaços, assim. Eu acho que para a gente se sentir mais livre, a gente precisa se enxergar, seja em ambientes de trabalho, seja em novelas e séries, porque até hoje, realmente, por exemplo, em séries e filmes, essa coisa é muito, muito rara ainda, né? Até quando vão fazer um casal de duas mulheres, raramente tem uma mulher desfeia, é sempre aquele padrão, porque tem que encaixar ali aonde ainda é um pouco aceito, onde a pessoa não se incomoda de assistir. Então eu acho que vai se tornar cada vez mais seguro quando a gente ocupar cada vez mais os espaços e se enxergar nos lugares, assim. Então esse, eu acho que esse é o meu grande sonho. Foi muito por isso que eu realmente coloquei minha cara a tapa na internet, para ser um lugarzinho, um pontinho de luz ali no meio da escuridão também, sabe? Uhum. E foi, viu? Porque eu tava olhando os comentários. Sim, dei aquela breve stalkeada. E muitos dos comentários são de outras mulheres e de outras famílias falando o quão legal é essa Sim, visibilidade, né? Porque de fato traz uma visibilidade sim. para essa nova configuração de família e para esse assunto que por muitas vezes acaba ficando ali subnotificado, por debaixo dos panos. E aí, a última pergunta aqui. Se você pudesse deixar uma mensagem para outras mães lésbicas e para meninas que se identificam como desfeminilizadas, qual seria? Olha, para além de tudo aqui que eu falei, ai, gente, vamos ser sapatão mesmo, é isso. Não tenho muito o que falar além disso, Adorei. sabe? Vamos viver, e é isso. Ninguém paga nossas contas. Se pagar, Ai, se ainda pagar, se você mora com seus pais, eles pagarem ainda, calma, uma hora não vai pagar mais. Você vai ter sua vida, vai conseguir fazer as coisas do seu jeito e ser você. Não deixa de ser você, porque é muito triste. Eu acho que não pode existir nada mais triste do que a gente se esconder em armários, assim. Eu acho que nós mulheres lésbicas, e desfém são alguns armários que a gente vai abrindo, né? Então, vários. e é uma vida se assumindo, né? A gente se assume para a família, a gente se assume para os Sim, amigos, a gente muito se assume sim. do trabalho, a gente se assume em todo lugar que a gente está indo.
Então, sei lá, veste a camisa, não tô falando nem na aparência, não importa a aparência, mas vista a camisa de quem você é, que o mundo vai passar a entender, e isso não vai te influenciar tanto, sabe? Se aceitando, parece que todo o resto automaticamente já te enxerga com o brilho de você sendo você, sabe? Arrasou. Fica a dica então, galera. Só se aceitem, Seja uma sapatão, é isso. Eu amei. sapatões. Adorei, Laura. Muito obrigada, viu? Por bater esse papo com a gente, falar sobre assuntos que muitas vezes é tabu, né, para muita gente. Sim. Queria agradecer a sua disponibilidade de participar desse programa especial do mês LGBT. Agradecer também ao Kildare pela condução brilhante do bate-papo. E aí a gente está partindo aqui para o encerramento. Gostaria muito de agradecer também por terem me convidado para participar dessa nossa conversa, que é muito importante a representatividade nas redes, que outras pessoas assistam e vejam que o que elas vivem não é único nem exclusivo, outras pessoas também vivem e que é super possível a gente chegar lá. Curtiu esse voo? Compartilha com seus amigos e voe junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigada!